No ano de 2020, um jogador super promissor despontou na base do Bahia e todos esperavam que Daniel Cruz viesse a se tornar um grande jogador no futuro e que daria muitas alegrias à torcida do Esquadrão. Só que infelizmente a ganância do seu empresário colocou tudo a perder. E no vídeo de hoje nós vamos entender os motivos da saída do atleta daqui do Bahia e o que aconteceu com o jogador depois que ele saiu do Esquadrão e por onde anda Daniel Cruz hoje em dia. Tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É uma satisfação imensa ter você aqui conosco. Você está no melhor canal que relembra histórias do nosso Esquadrão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Daniel Cruz, o Adama Traoré do Bahia. Mas antes eu queria pedir que você deixasse aqui o seu gostei e também se inscrevesse no nosso canal para ajudar a gente a chegar aos 5.000 inscritos. Mas sem muita demora, vamos começar o nosso vídeo. Daniel Cruz, ele nasceu em Salvador no ano de 2001 e aos 14 anos ingressou na base do Tricolor de Aço. Daniel Cruz era um jogador que jogava pelas pontas e chamava muita atenção pela sua força física e também por sua velocidade. No ano de 2020, o Bahia jogou a Copa do Brasil Sub-20 e na competição o Esquadrão chegou até a final, onde infelizmente perdeu para o Vasco da Gama. Naquela competição, 3 jogadores se destacaram. O primeiro foi Patrick de Luca, o segundo, Thiago, e o terceiro jogador a se destacar foi Daniel Cruz, muito pelo seu visual que lembrava muito o Adama Traoré, jogador que na época estava se destacando muito pela Premier League. Também pelos seus gols, a sua velocidade e a sua força. Daniel Cruz, ele foi importantíssimo para que o Bahia viesse a chegar até a final daquela competição, marcando gols, dando assistências. Ele foi muito importante. Então, a torcida olhou muito para o jogador com carinho e também com expectativas de que Daniel Cruz viesse ajudar o time principal. Vamos relembrar que em 2020 foi o ano da pandemia e o Bahia estava em uma fase tenebrosa e todos estavam observando os jogadores da base. Felizmente, o Esquadrão não conquista o título, perdeu o primeiro jogo da final para o Vasco de 2-1 e o segundo jogo foi um 3-3 que foi triste, foi dramático, mas infelizmente com esse resultado o Vasco se tornou campeão. Mas ficou as revelações, os jogadores que subiram para o time principal. Aí nós chegamos ali na temporada de 2021 e todos estavam esperando que Daniel Cruz viesse a subir para o time principal ou participar do time de transição que jogaria o Campeonato Baiano naquele ano. Mas o contrato do atleta se encerrava no dia 31 de junho de 2021. Os jogadores Patrick de Luca e Thiago renovaram o seu contrato com o Bahia e o salário dos jogadores era o mesmo. Só que o empresário de Daniel Cruz não aceitou o salário que a diretoria propôs para o atleta, disse que era muito baixo. Então as negociações começaram a travar. O atacante Daniel Cruz, conhecido também como Traoré Baiano, apelidado carinhosamente pela torcida do Bahia, que se destacou na Copa do Brasil Sub-20, né? Ele era aquele jogador que estava com o cabelo trançado, hoje está com um blackzinho, mas é um cara que foi bem importante nessa trajetória do Bahia e chamou a atenção
da torcida. Porém, entrou em um imbróglio aí por conta de não ter chegado a um acordo junto ao seu empresário e com o Sport Clube Bahia para acertar uma renovação. O contrato do Daniel vai até o meio da temporada e ele está jogando normalmente no time sub-20, treinando normalmente e tudo mais. A gente torce que realmente esse acordo aconteça o mais breve possível, porque é um jogador que mostrou aí que tem utilidade, que tem potencial para ser explorado e que pode agregar bastante nessa equipe de transição. Afinal, é um prata da casa que conseguiu ter destaque num torneio importante como a Copa do Brasil Sub-20. Vamos lembrar que o jogador estava em formação, ele precisava de minutagem, precisava se desenvolver, e isso tudo acabou atrapalhando o atleta de conseguir desenvolver o seu futebol. Era o momento ideal, mas o empresário não aceitou o salário proposto pelo Bahia. Ele queria mais. O tempo foi passando até que chega ao Campeonato Baiano e ali no finalzinho, Daniel Cruz ele fez a sua estreia como profissional no jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Ele entrou no segundo tempo e todos estavam esperando que seria resolvida a situação contratual e o jogador iria renovar com o esquadrão, mas as conversas que pareciam estar adiantadas e chegar a um sucesso, infelizmente, acabou mais uma vez parando. Galera, outra informação também fundamental para você poder saber deste plantão tricolor de hoje é acerca da situação do atacante Daniel Cruz, proveniente das nossas divisões de base. Daniel está envolvido em um imbróglio aí já faz um bom tempo, sobretudo por conta da pedida alta do seu empresário para que o atleta possa permanecer no Bahia, para que o atleta pudesse renovar com o esquadrão. Daniel se destacou aí na Copa do Brasil Sub-20, teve boas atuações e muita gente já projetava ele na equipe principal, não só passando por esse estágio no time de transição, mas já imaginava que ele pudesse jogar no principal, como aconteceu com o Thiago, que foi vendido aí por mais de 10 milhões de reais, e como aconteceu com o Patrick De Luca, que tem sido um atleta importantíssimo para a estrutura do Sport Clube Bahia no dia de hoje, para a estrutura do time de Dado Cavalcante. Mas enfim, ele ficou muito tempo aí sem jogar, chegou a atuar com o time sub-20 aí na Copa do Brasil, contra o Peri Lima, fez gol, entrou no jogo do time de transição da penúltima rodada contra o Atlético de Alagoinhas, teve uma atuação razoável, isso daí foi de certa maneira uma forçação de barra, digamos assim, para que se chegasse logo a um acordo para essa renovação. Porém, o Bahia, de acordo com a apuração da galera do Bahia Notícias e do Globo Esporte, desistiu definitivamente dessa renovação. O empresário do atleta, Marcelo Pacheco, inclusive falou mal do Bahia nesse processo e que esperava ainda uma contraproposta e tudo mais, que parou para ouvir, chegou a vir para Salvador e se reuniu com Chávere, porque ele que tomou a frente dessa negociação, mas o empresário de Daniel, de acordo com a fala do próprio, tá, queria aí mais do que 25 mil reais de limite para ele poder receber na equipe principal, na equipe profissional. E o Bahia, dentre bônus, metas e etc., não estava chegando até esse valor, até 25 mil reais. Um atleta que acabou de se destacar aí no time sub-20. Então ele agora vai cumprir aí seu contrato até o final. O empresário dele até tentou entrar na justiça para fazer com que houvesse uma rescisão logo, de imediato, mas isso não aconteceu. O atleta deve ficar aí até o final do contrato dele, que vai até o meio do ano, e deve fechar com outra equipe. Um fato que o Bahia definitivamente desistiu dessa renovação, foi um desgaste muito grande para a instituição, acredito eu, para o próprio atleta, que no meu ponto de vista, e apesar de também poder ter uma fala, uma decisão nesse processo, é vítima também desse empresário que está prejudicando demais o prosseguimento da carreira do jogador. Então o fato é esse, Daniel não deve mais vestir a camisa do Sport Clube Bahia. Imagine como ficava a cabeça do jogador. Eu digo para você que o empresário ele tem que pensar não só em dinheiro, mas tem que pensar no futuro do atleta. Essas atitudes de você querer travar uma negociação, não querer agir de acordo, pedir mais, atrapalha o atleta. Aquele era um momento que ele precisava se desenvolver, precisava melhorar o seu futebol, precisava rever algumas falhas que ele tinha.
mas não aconteceu. Na época que era para ele desenvolver, estava em uma briga que o desgastava a diretoria, desgastava a sua imagem com a torcida, e o jogador ficou sendo afastado, jogava com sub-20, o tempo foi passando, veio propostas do Vasco que se interessou pelo jogador, mas o Bahia não quis vender. Então chegou o dia em que o contrato do atleta viria a se encerrar, o dia 31 de julho, o contrato acabou, só que ele não poderia sair do Bahia para outro time sem que o outro time viesse a pagar uma multa para o Bahia de 2 milhões de reais. O Bahia meio que desistiu de se esforçar para poder continuar com o jogador. Com isso, algumas equipes apareceram aí interessadas, uma delas inclusive foi o Vasco da Gama. E ontem surgiu a informação, através de apuração do jornalista Thiago Marquezini, que cobre a equipe do Atlético Paranaense, de que o jogador estaria a caminho de Curitiba, indo fechar com a equipe do Atlético Paranaense. Nesse processo, vale a pena lembrar que o Bahia, por ter o primeiro contrato aí com o jogador, o primeiro contrato profissional do atleta, tem direito a uma indenização que gira em torno de 2 milhões de reais ou a uma prioridade na renovação. O Bahia já falou que não tem interesse nessa renovação porque o atleta não chegou a um acordo ali com seu empresário e tudo mais, então o Bahia terá direito a essa indenização, tá? Resta a gente aguardar nos próximos capítulos, ver o desdobramento disso, porque o Bahia tem direito a essa indenização, mas vale lembrar que o empresário do atleta também estava cogitando colocar o Bahia na justiça para não ter que pagar esse valor, tá? Mas é isso, a gente sabia que Daniel estaria saindo, chegamos a ver publicações nas redes sociais de outros jogadores da base se despedindo do jogador, e a gente só queria saber mesmo o destino, né? E agora a gente sabe, deve ser a equipe do Atlético Paranaense. E o jogador acabou sendo vendido para o Atlético Paranaense. Essa venda, o Bahia recebeu 2 milhões de reais e o jogador foi jogar lá no time paranaense. Ele foi para o Atlético Paranaense e de início ele foi para jogar no time B, mas teve algumas oportunidades no time principal. Lá no Atlético Paranaense ele faz alguns gols, joga algumas partidas, mas em 2022 ele foi emprestado para o Botafogo. Lá no Botafogo, ele também ficou no time B, jogou poucos jogos e praticamente não foi aproveitado, retornando para o time do Atlético Paranaense depois desse empréstimo. Em 2023, Daniel Cruz ele foi emprestado para jogar no Juventude. Lá ele jogou a Série B, fez uns 20 jogos, marcou 2 gols e teve a sua contribuição para ajudar o Juventude a subir para a Série A. Acabou o empréstimo, Daniel Cruz voltou para o Atlético de Paraná e foi emprestado para o ABC de Natal em 2024 para poder jogar a Série C. No ABC de Natal foi onde ele teve o seu melhor desempenho, jogou vários jogos e marcou 7 gols, deu algumas assistências. Lá ele jogou até que bem. Depois que acabou a Série C para o ABC de Natal, ele foi reemprestado para a Chapecoense. Lá na Chapecoense, ele não teve uma boa passagem, foi criticado pela torcida, jogou alguns jogos, mas muitos falavam mal do jogador. Então, quando acabou o ano de 2024, Daniel Cruz voltou para o Atlético Paranaense. Nesse ano de 2025, nós não temos notícias de onde está o jogador. Não tem estatísticas de partida nenhuma do jogador, seja em sites, em lugar nenhum. Eu procurei o que pude para ver onde está o jogador. O ano de 2025 todo perdido. Agora, imagine você que o jogador que era super promissor, ele está parado, até hoje está vinculado ao Atlético Paranaense, mas não será utilizado. E imagina, pessoal, que o Atlético está na Série B, mas mesmo na Série B não utiliza o jogador e ele também não foi emprestado para nenhuma outra equipe. Eu não sei dizer se ele está machucado, eu não sei dizer o que foi que aconteceu, mas uma coisa eu digo, ele poderia ter ido muito longe, mas na época que era para o jogador estar em desenvolvimento, infelizmente estava envolvido em uma briga pela ganância do seu empresário. Infelizmente tem empresários que atrapalham a carreira do seu atleta.
mas é a realidade. Muito obrigado, pessoal, pela sua companhia. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, ajude a gente, gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aqui o seu gostei e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!